Boa noite a todos, aos irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estou aqui, para trazer essa palestra. Estamos ministrando aula para as crianças do DEIVA e eu achei bem interessante esse tema e aí eu quero dividir com minhas irmãs e com todos que estão assistindo esse vídeo. Então esse tema eu achei muito interessante que é crianças com atraso no desenvolvimento de aprendizagem. Esse tema não é meu, é um tema da psicoterapeuta e neuropsicóloga Viviane Ribeiro. Foi um conteúdo colhido da internet, Achei muito interessante e estou dividindo aqui com vocês, tá? Então, o processo de aprendizagem se dá no sistema nervoso central, certo? E é influenciado por uma série de fatores. Então, quando falamos em dificuldade na aprendizagem, estamos falando de fatores externos, ou seja, fatores dos quais nós estamos visualizando que essa criança não está se desenvolvendo na aprendizagem. Então, esses fatores são os externos aos quais o sistema nervoso da criança, pelo sistema nervoso da criança. Então, como exemplo, o que ocasiona essa não aprendizagem? Vamos lá. Existem alguns fatores. Fator do ambiente escolar. Primeiro, será que essa criança não está tendo uma boa aprendizagem pelo ambiente o qual ela está, da escola? Então, isso pode ocasionar ou não, positivo ou negativamente. Outra, essa sala de aula, com muitos alunos, essa criança está habituada a estar junto com muitos colegas? Então, um grande número, isso pode interferir, certo? Essa sala de aula, ela é muito ventilada? Ou essa sala de aula, ela é muito quente? Eu estou citando fatores aqui que a psicóloga e psicoterapeuta citou, então eu estou trazendo aqui para nós, tá bom? Outra coisa, tem uma iluminação adequada? Essa sala, ela é bem arejada? Ou outro fator, os professores estão motivados? Isso são perguntas que eu estou fazendo aqui, E se os professores também interagem, ou eles gostam do que eles estão fazendo? Eles gostam de dar essa aula, gostam de dar aula? São fatores os quais foram citados aqui, Os próprios professores estão satisfeitos em estar dentro daquela sala de aula? Eles gostam daquele trabalho? Então, todos esses fatores citados aqui pela psicóloga Viviane, isso pode interferir, Pode influenciar no desenvolvimento de aprendizagem dessa criança. Além desses fatores, tem também o aspecto da pedagogia, ou seja, da metodologia que é trabalhada naquela escola. Será que está sendo adequada para o conhecimento, para o desenvolvimento daquela criança? Então, isso são fatores que podem dificultar e também podem facilitar a aprendizagem dessa criança. Eu não estou dizendo que está certo ou que está errado, apenas eu trouxe aqui aquilo que eu busquei da psicoterapeuta e ela falou sobre isso. Então, isso pode facilitar e pode dificultar esses fatores no conhecimento e no desenvolvimento da criança, ok? Além desses fatores, tem outros que é muito importante, é o
familiar. O fator familiar é o principal na vida dessa criança. Como é o convívio dessa família? Os pais dessa criança, eles gostam de fazer leitura? Eles gostam de ler ou gostam de acompanhar essa criança na leitura do dia a dia? Porque os pais que gostam de fazer leitura e os pais que incentivam as crianças a fazer leitura, a tendência é que essa criança também se desenvolva, porque isso aí é uma parte da qual muitas famílias, não estou criticando ninguém, mas muitas famílias têm deixado a desejar de acompanhar essa criança, né, numa leitura. Como eu já falei, em relação à tecnologia, é muito difícil nós vermos uma criança fazendo leitura, porque se ela quer ver alguma coisa, vai direto no YouTube, né? E ali não pega um livro para fazer leitura. Então, eu estou falando da família. A família tem que incentivar. Outra coisa da família. Será se nessa família também tem muitos conflitos? Brigas, problemas de drogadição, né? Agressão, violência, vícios. Então, tudo isso são fatores familiares que pode contribuir muito no desenvolvimento e do conhecimento escolar de uma criança, tá bom? Além disso, tem outros fatores que é o da própria criança. A própria criança, tem criança que desenvolve mais e outro desenvolve menos. Por exemplo, que são fatores físicos. Por exemplo, o fator da visão. Criança está estudando ali, mas ela não consegue visualizar. Essa criança vai ter um rendimento inferior às outras crianças. Então, o professor, a professora, ela tem que observar mais o porquê que aquela criança não está se desenvolvendo. Se é um problema de visão, essa criança tem que ter um acompanhamento pelo oftalmo e aí ela vai, com certeza, ela vai acompanhar o conhecimento e a aprendizagem juntamente com os outros. Tem um problema também da audição, né? A audição, a criança não ouvindo bem, ela ouve, porém ela não tem condições de processar tudo que ela ouviu e ter um acompanhamento rendoso. Então, nesse caso, é necessário procurar a ajuda do profissional, né, do fonoaudiólogo, tá bom? Então, tem outros fatores, né, que estão no aspecto da saúde, como epilepsia, paralisia cerebral ou rebaixamento intelectual. Então, são aspectos que se ligam ao sistema nervoso, mas são secundários. Ou seja, essas crianças, elas já têm esses problemas que acompanham, então elas têm outras interferências que acabam dificultando a aprendizagem. Mas são fatores importantes, porque eles precisam ser esclarecidos, porque essas crianças, elas são medicadas diariamente, então elas precisam, o professor precisa saber do que essas crianças, se essas crianças têm esses problemas de saúde, e aí vai entender que eles não têm um bom acompanhamento, aliás, não têm um bom desenvolvimento, justamente por causa dessas enfermidades ou dessas doenças que eles já têm, né? Mas até mesmo aspectos psicológicos também interferem, como ansiedade, medo, né? Receio de ir
para um ambiente escolar. Nós sabemos que acontece muitíssimo com as crianças que vão pela primeira vez para a escola, choram muito, não querem se separar dos pais, não é um ambiente novo, então isso causa ansiedade, causa um medo. Porém, nós sabemos que isso é coisa de primeiro dia de aula, mas se isso continuar, com certeza essa criança não vai render muito, então é necessário que seja detectado o porquê. Então, todo esse momento inicial de ir para a escola pode ser extremamente estressante, né? A criança fica estressada. Para algumas crianças, e também vai depender também do temperamento delas. Tem crianças que agem dessa forma, mas tem crianças que já agem com a maior alegria, porque está se socializando, não tem irmãozinho em casa, chegou no meio de outras crianças, e ali depende muito, né, de como é o temperamento dessa criança. Então, enfim, se o seu filho, ou o seu neto, ou o seu sobrinho tem algum desses fatores, né, está apresentando dificuldades, atente então a esses aspectos apresentados aqui anteriormente, tá? Busque ajuda de um profissional, verifique outros vídeos aqui da psicoterapeuta Viviane, onde ela tem assim orientações maravilhosas de como devemos nos seguir, né, para ver também se essa criança precisa de ajuda psicológica, precisa de ajuda psiquiátrica ou até de outras ajudas também, tá bom? O importante, o mais importante de tudo, é que a família esteja atenta a esses aspectos, juntamente com a escola, e juntando essas duas potências, digamos assim, na vida dessa criança, com certeza ele vai melhorar e vai ter um bom desenvolvimento escolar. Então, era isso que eu tinha para a nossa orientação de hoje, e muito obrigada.